Olá, sejam todos bem-vindos ao meu primeiro vídeo de manhwa recap. Eu tô muito nervosa e muito ansiosa e muito feliz de começar esse tipo de vídeo, principalmente porque eu tô trabalhando junto com o William, meu namorado, que tá me ajudando com a edição de tudo. E eu escolhi esse manhwa pra ser o primeiro vídeo porque é uma história muito gostosinha, uma história leve, engraçada, bem romântica, chamada Eu Me Tornei a Secretária de um Tirano. É uma obra que tá completa e eu vou postar ela de 10 em 10 capítulos. Tentarei postar uma vez por semana. Eu espero realmente que vocês gostem. Como é o primeiro vídeo, vão ter muitas falhas ainda em questão de áudio. A gente tá tentando se adaptar, edição também, escrita de roteiro, que é a primeira vez que eu tô fazendo isso e é muito difícil. Então, se você puder deixar o seu comentário com a sua opinião, algum tipo de melhoria, nós agradecemos do fundo dos nossos corações. Deu um trabalheira, então se você é novo por aqui, por favor, se inscreve. Eu sei que os meus vídeos anteriores vai ser nada a ver com esse tipo de conteúdo, mas aqui eu decidi traçar a linha no canal e começar a fazer o que eu realmente gostava, e o que eu gosto é isso, é produzir conteúdo com uma coisa que eu estou apaixonada, que é manhwas. Então dê like, comenta, se inscreve e vamos lá para o primeiro capítulo do nosso primeiro manhwa recap. Nossa história começa com a protagonista, Rosalind, conversando com um homem em um ambiente majestoso. Ela parecia tensa, pois aquele não era um homem comum. Ele comandava o continente e 3 mares com punho de ferro e nunca foi derrotado em uma batalha. E era o senhor da espada sagrada Estina. Seu nome era Kahir, o imperador do reino de Eteus. Mesmo ele lhe dando liberdade e afirmando que realizaria qualquer desejo dela, Rosalind parecia hesitar. Ele insistiu novamente para que ela falasse. Assim ela ganhou mais confiança, e um flashback da guerra de todos os 5 anos que passou trabalhando como sua secretária passou por sua mente, com pessoas pedindo as coisas o tempo todo e suas exaustivas noites trabalhando até tarde. Tudo o que ela fez foi para sobreviver nessa novel na qual ela reencarnou, em busca de ter uma boa vida. Rosalind finalmente faz seu pedido. Ela deseja pedir demissão do seu cargo de secretária. Kahir imediatamente muda de expressão facial, não conseguindo esconder o choque. Ele recusa seu pedido imediatamente, dizendo que aquilo nunca poderia ser feito. Rosalind parece confusa. Afinal, ele havia afirmado e prometido que realizaria qualquer pedido seu. Enquanto ela protestava, o imperador se aproxima ameaçadoramente dela, erguendo seu rosto firmemente para encarar seus profundos olhos azuis. Ele pergunta se ela queria morrer, chocando ainda mais. Só havia um jeito de ela deixar de ser sua secretária, ele disse sadicamente, enquanto sorria. Rosalind sentiu ele se aproximando cada vez mais, temendo saber o modo mencionado. A resposta que ele deu foi: quando você morrer. Gritos desesperados ecoavam pela mansão. As empregadas, aflitas, imploravam para que uma jovem garota se afastasse da janela. Mas a garota parecia tão assustada quanto elas e ignorou os pedidos, pulando de uma altura fatal, para o desespero de todos. No meio de seu desespero, ela se agarrava à ideia de que tudo aquilo não passava de um sonho no qual precisava acordar. Na verdade, a jovem pertencia a outra dimensão. Ela era uma secretária que, para ajudar a família, dedicou boa parte de sua vida a um trabalho exaustivo em uma grande empresa. Quando seus irmãos finalmente se formaram, ela decidiu pedir demissão e começar a viver do jeito que sempre quis. Para comemorar seu passo à liberdade, resolveu ler uma novel chamada Domando o Coração de um Tirano, um título que achou bem suspeito. Enquanto lia, ela não se identificava com a heroína, a pessoa que o tirano amava. Pelo contrário, seu coração doía pelo secretário do imperador, que se afundava em trabalho, suportando as constantes explosões de raiva do patrão. O tirano parecia o pior tipo de chefe, violento e impetuoso. Para a jovem, aquele personagem era um grande gatilho, já que ela mesma havia passado anos suportando superiores abusivos. Mesmo assim, continuou lendo. Quando o dia amanheceu, ela adormeceu, resmungando sobre seu antigo trabalho. Quando abriu os olhos, estava em um lugar estranho e desconfortável, com um livro nas mãos. De alguma forma, ela havia sido transportada para dentro do universo de Domando o Coração de um Tirano. Ao acordar, encontrou um casal preocupado olhando para ela. Não precisou pensar muito para perceber que eram os pais da menina que ela havia possuído. Mas, para a jovem, o foco era outro.
encontrar uma forma de sair daquele sonho estranho e voltar para sua vida real. Ela tentou de tudo. Cutucar um enxame de abelhas, comeu frutas venenosas, mas inexplicavelmente sempre sobrevivia. Os médicos e os pais da garota acreditavam que ela era abençoada, um verdadeiro milagre. Foi então que ela percebeu a verdade. Suas tentativas falhavam porque não era a hora da personagem morrer na história. Então ela se conformou e decidiu aceitar sua nova realidade. Agora era Rosalind Verity, a filha mais nova de um visconde. Sua nova vida era confortável, cheia de privilégios, e ela tinha paz e um irmão que a amavam. E o melhor, Rosalind era uma personagem irrelevante na trama original. Isso significava que ela poderia viver sua vida tranquilamente, longe do drama dos protagonistas. Era perfeito. 5 anos se passaram, e Rosalind havia se tornado uma jovem adorável. Um dia, escutou uma conversa entre seu pai e seu irmão mais velho. O imperador estava procurando um novo secretário. Um pressentimento ruim a dominou. Sem perder tempo, correu para o quarto e puxou debaixo da cama um baú trancado com correntes. Dentro dele estava o livro da história que agora era sua vida. Ao reler a trama, seu coração disparou. Roy, seu irmão, falharia ao lidar com o temperamento do tirano. Por causa disso, toda a sua família seria massacrada. Rosalind ficou em pânico, tremendo só de pensar em morrer por algo tão trivial. No Palácio Imperial de Eteus, uma sala estava abarrotada de pilhas de papéis e trabalho acumulado. O imperador Cahir questionava seu secretário-chefe, Derek, sobre o progresso na busca por um novo secretário. Derek, exausto e desanimado, respondeu que ainda não havia encontrado um candidato adequado, o que provocou a irritação do imperador. Cahir, com impaciência evidente, declarou que não precisava de tentativas, mas sim de resultados, ameaçando transferir toda a carga de trabalho para Derek caso a questão não fosse resolvida até o final do dia seguinte. Ele não tinha mais forças para argumentar. Apenas ponderou que talvez uma ameaça de morte fosse mais misericordiosa do que enfrentar o temperamento do imperador. No palácio de Verita, a noite caía, e uma carruagem se aproximou. Um homem desceu e anunciou sua chegada, desculpando-se pelo horário tardio. Era Derek, solicitando uma reunião urgente com o Visconde. Embora a atmosfera parecesse suavizada por chá e conversas formais, a expressão do Visconde parecia tensa. Derek, sem rodeios, apresentou o propósito de sua visita. O imperador havia indicado o filho do Visconde, Roy, para assumir a posição de secretário. A notícia, em vez de trazer felicidade, deixou o Visconde alarmado. Afinal, tratava-se de Cahir, um monarca que havia assumido o trono 6 meses antes, após a morte do imperador anterior. Conhecido por sua tirania, ele havia ganhado fama por executar nobres corruptos e incompetentes sem hesitação. Sua frieza e intolerância a erros era amplamente temida. O Visconde, tentando recusar de maneira educada, argumentou que seu filho era inexperiente e poderia mais atrapalhar do que ajudar, mas Derek, preparado, rebateu afirmando que a posição era uma oportunidade de honra para a família. A tensão entre os dois era palpável, mas o Visconde, conhecendo a natureza gentil de seu filho, via aquela nomeação como um perigo iminente. Para ele, enviar Roy ao serviço de Cahir seria como lançar uma mariposa ao fogo. Ele insistiu que outros jovens mais qualificados poderiam assumir o cargo. Derek, no entanto, tirou do bolso uma pequena caixa vermelha contendo um distintivo dourado, apresentando-o como uma ordem imperial, que deveria ser cumprida imediatamente. Derrotado, o Visconde pediu para que chamassem seu filho. Ainda visivelmente aflito, o Visconde questionou Derek sobre o temperamento do imperador. O secretário-chefe, compreendendo a preocupação, explicou que Cahir era um homem que exigia perfeição absoluta e cercava-se apenas de pessoas competentes. Ele não tolerava erros e era incapaz de demonstrar misericórdia. Ele lembrou de episódios que ilustravam a crueldade do imperador. Uma vez um pequeno erro encontrado em um livro levou o responsável a ser ameaçado, junto de sua família. Outra vez, um guarda que foi apanhado dormindo em serviço foi enviado para a linha de frente do exército. O Visconde, apavorado, entendeu a gravidade da situação. Derek tentou tranquilizá-lo, afirmando que, desde que o novo secretário não cometesse erros, o imperador seria justo. No entanto, após ouvir as histórias, o Visconde não sabia se ainda poderia ter esperanças. Após alguns minutos,
Derek se levantou animado para cumprimentar o filho do Visconde, porém foi surpreendido por uma jovem de cabelos rosados que entrou no cômodo, o cumprimentando de forma radiante. Ele hesitou, confuso. Não era Roy, o filho do Visconde, mas Rosalind, a filha. O Visconde ficou igualmente perplexo e esclareceu que havia solicitado a presença de seu filho, mas Rosalind, determinada, afirmou que não havia erro algum. Ela desejava assumir o cargo no lugar de Roy. Ela declarou com firmeza que possuía a mesma educação que o irmão e que seria uma honra servir o imperador. O Visconde ficou sem palavras, questionando como poderia permitir que sua filha doce e apegada a ele enfrentasse o tirano imperador. Derek, por outro lado, recuperou-se rapidamente da surpresa. Para ele, o gênero do secretário não fazia diferença, contanto que desempenhasse bem a função. O Visconde, incapaz de lidar com a comoção, desmaiou, deixando Rosalind e Derek sozinhos no cômodo. No meio do caos, Derek parabenizou Rosalind por sua coragem e entregou-lhe um livro detalhando suas futuras responsabilidades. Ele informou que uma carruagem viria buscá-la no dia seguinte. Ainda atônita, Rosalind apenas sorriu e acenou, enquanto mentalizava que aquilo era um sacrifício pelo bem-estar de sua família e de sua tão sonhada liberdade. Sem conseguir dormir, Rosalind analisava as coisas que ela havia mudado na história original. Ela tinha alterado o possível, em nome de sua sobrevivência. Mas ao mesmo tempo, ela se perguntava se aquilo era para o bem ou para o mal. Ao acordar, ficou confusa, pois se viu cercada por sua família, que parecia velar seu corpo, todos chorando e angustiados. Seu pai não se conformava por ela ter tomado a frente, afirmando que seu irmão poderia sim ir em seu lugar. Sua mãe lamentava, pois ela estava na idade de debutar na sociedade. Seus pais a questionavam se aquele era algum ato de rebeldia, se ela precisava de algo como vestidos e joias. O Visconde estava disposto a comprar qualquer coisa para mantê-la com eles, pois tinha investido em uma mina de ouro. Ah, aquela mina de ouro. Ela sabia que aquele era um dos problemas que ela tinha que resolver. Na história original, a mina de ouro onde o Visconde investiu toda a fortuna da família era na verdade uma caverna normal, uma fraude gigantesca. No mesmo tempo, Roy cometeu o grande erro com o imperador, que eventualmente levou à morte de toda a sua família. Ela não podia deixar aquilo acontecer, e disse que pretendia servir o imperador por pelo menos 5 anos. Sua mãe perguntou aflita o porquê de tanto tempo. Ela não podia dizer a verdade, que aquele era o tempo seguro que garantisse que eles não iriam morrer, que nem na história original. Então disse que após esse período ela deveria pensar em casamento, além de que trabalhar para o imperador iria trazer honra e vantagens na hora de escolher um pretendente. Sua família parecia derrotada e sem argumentos sobre sua decisão. No Palácio Imperial de Eteus, Derek anunciava que o novo secretário logo chegaria, e que tinha investigado sua família, garantindo que eles não tinham envolvimento com a imperatriz viúva, eram discretos e não se envolviam em política. Cahir parecia desinteressado, mas admirado pela competência de Derek. Ele o corrigiu, chamando o secretário de estagiário, mas Derek garantiu com firmeza que ele seria sim um secretário, pedindo para que o imperador não o expulsasse precocemente. Se aquilo não desse certo, ele certamente iria morrer de tanto trabalhar. O imperador então ordenou para que o secretário entrasse. Quando as portas se abriram, Cahir foi tomado pelo choque. Rosalind estava à sua frente, se apresentando com respeito e postura impecável. Vestia um belo e delicado vestido amarelo. Ele ficou em silêncio, mas quando falou, saiu como praticamente um rosnado. "Você está de brincadeira comigo?" Cahir pediu uma explicação para Derek, que mantinha uma expressão leve no rosto, afirmando que aquela sim era sua nova secretária. Ele lhe lançou um olhar desafiador, duvidando da afirmação. Rosalind estava tensa, questionando-se se havia feito algo errado. O imperador lentamente se levantou e se aproximou da jovem. Esquecendo toda a tensão ao redor, Rosalind não conseguiu não se admirar pela beleza que se aproximava dela. Ao ler a novel, ela riu como ele era descrito como sexy e inagualável, mas agora entendia que sua beleza era algo que não podia ser descrito em palavras. "Eu odeio mulheres", ele disse, quebrando toda a moldura que ela tinha imaginado em volta de sua presença. Derek tentava amenizar a situação, dizendo que aquela era a primeira vez que ele escutava tal coisa vindo de Cahir. Aquilo não fazia sentido, ela pensou, pois aquela era uma novel para adultos.
O imperador não aliviou a barra, dizendo que odiava mulheres que tinham um olhar arrogante e que Derek deveria investigar novamente a família de Rosalind. Isso lhe acendeu um alerta, pois revelaria a fraude da mina que seu pai havia investido, colocando em risco sua sobrevivência. Ela pediu para que o imperador se acalmasse e lhe dissesse qual o motivo de ele ter a odiado. Ela estava disposta a consertar qualquer falha. O imperador a olhou com desdém e ela insistiu, questionando se era porque ela era mulher. Novamente, ela afirmou que corrigiria qualquer questão. Não fazia sentido ele a odiar porque ela era mulher. Afinal, na história ele não gostava de mulheres até demais. Cahir ficou sem palavras, o que a deixou mais nervosa. Ela estava ansiosa pela resposta dele, mas a que saiu de seus lábios realmente a chocou. É porque você é mais bonita do que eu. Aquilo a chocou, pois aquele tipo de diálogo nunca apareceu na história original. Derek parecia esgotado e incomodado com toda aquela situação. E então, como você vai resolver isso? Cahir a desafiou. Não havia orgulho. Só lhe restava encontrar em sua mente todos os elogios que conhecia. Então Rosalind começou a elogiá-lo, sem parar, encontrando o olhar de Derek, que a incentivava a falar mais e mais, pois estava indo bem. Sim, ela conseguiria, tudo em nome de sua sobrevivência, e assim continuou a buscar mais e mais elogios. Ele teve que admitir os esforços dela, a questionando se ela queria tanto assim ser sua secretária. Ela afirmou, garantindo que queria ser a sombra que serve o sol do império. Ele pareceu gostar da resposta. Ela prosseguiu, afirmando que se garantia em várias áreas, como idiomas estrangeiros e boa resistência física. Então ela era perfeita para ser sua secretária. Cahir jogou a ela um olhar desafiador, duvidando se tudo aquilo era verdade. Mas ela retrucava, confiando que era capaz. Um sorriso malicioso surgiu nos lábios dele, e Rosalind aguardava ansiosamente seu posicionamento. Por dentro, ela estava implorando para que ele a escolhesse. Ela queria viver uma vida longa. Cahir fez um pedido a Derek, que o quarto de Rosalind fosse arrumado próximo ao seu, o deixando surpreso. Ele então lhe lançou o desafio de que ela tinha uma semana para provar sua utilidade. Com uma postura perfeita, ela garantiu com finesse que iria fazer o melhor para retribuir sua bondade. Mas por dentro, ela estava aliviada e feliz por ter conseguido aquele avanço. Derek estava tão aliviado quanto ela, pois o sucesso de Rosalind seria seu sucesso, e menos carga de trabalho. Quando os dois estavam a sós, Derek não pôde conter sua curiosidade. Ele queria muito saber se o imperador realmente odiava mulheres. Em vez de se esquivar da resposta, Cahir afirmou que sim, especialmente garotas bonitas. Desde quando? Eu não sei. Hoje? Aquela conversa estava tomando um rumo muito estranho, mas Derek perguntou por que ele a odiou por ser bonita. O motivo parecia mais profundo do que a aparência física. Cahir odiava coisas problemáticas, e Rosalind de algum jeito se encaixava perfeitamente nas preferências dele, fazendo com que aquilo ficasse suspeito. Por esse motivo, ele pediu novamente para que Derek investigasse a família do Visconde. Ele queria ter certeza de que eles não estavam relacionados à Imperatriz Viúva. Após superar aquela grande situação, Rosalind parecia mais aliviada enquanto andava pelo palácio. Uma jovem empregada se aproximou dela e se apresentou como Rui. A empregada queria lhe ajudar daquele momento em diante, dizendo que estava torcendo para que tudo desse certo no seu cargo de secretária. Rosalind ficou feliz e agradeceu. Então, ela lhe convidou para uma tour pelo palácio. Contudo, após uma longa caminhada, Rosalind começou a sentir seus pés sofrendo. Por quanto tempo ela ainda teria que andar? Tudo o que ela desejava era descansar após todo o desgaste emocional e colocar sapatos confortáveis. Rosalind chamou a atenção de Rui e pediu por um breve descanso, pois não estava acostumada a usar calçados formais em uma longa caminhada. Foi então que Rui percebeu o machucado nos seus pés e ficou aflita, dizendo que elas não podiam ficar naquele lugar do palácio em especial, pois era o terceiro palácio. Rosalind não precisava de mais uma segunda explicação. Afinal, o terceiro andar não era o palácio da Imperatriz Viúva. Aquele lugar do palácio era o lar da madrasta de Cahir, a Imperatriz Viúva, Angela Monica Biluesh. Ela foi a maior inimiga de Cahir na história, a vilã que o atormentou até que ela morreu. Se Cahir era um tirano, Angela era o demônio que devorava pessoas. Não querendo encontrar tal demônio, Rosalind pediu para que Rui liderasse o caminho. As duas continuaram sua caminhada, mas por uma brincadeira de mau gosto do destino, uma mulher mais velha acompanhada de duas empregadas apareceu. Ela então perguntou com deboche: "Oh meu Deus, quem é essa? É o cachorrinho de Cahir?" Rosalind, nervosa, cumprimentou a Imperatriz Viúva. A mulher à sua frente parecia a personificação de uma vilã, despejando palavras pesadas contra Rui.
que tremia de medo e se desculpava sem motivo, apenas por estar em um corredor da ala dela no palácio. Rosalind sabia que a implicância da imperatriz era injustificada. Tudo não passava de uma reação ao fato de Rui ser próxima do imperador. Logo, o olhar penetrante da imperatriz repousou sobre Rosalind. Com um gesto firme, ela exigiu atenção, analisando-a rapidamente. Nunca a tinha visto antes, mas notou algo de imediato. Rosalind era o tipo de mulher que Cahir poderia achar interessante. Rosalind se apresentou, mantendo a compostura, embora sua voz carregasse um leve tremor. A resposta só alimentou o desdém da imperatriz, que começou a zombar de sua família, questionando se eles realmente existiam e o que faziam. As damas de companhia da imperatriz riam, forçando a atmosfera de desprezo. Rosalind conteve sua indignação, mas seu coração fervia. Sua família de fato era humilde, mas conhecida por sua educação, justiça e lealdade ao império por gerações. Como ela ousava ridicularizar seus entes queridos? Rui, em uma tentativa de amenizar a situação, explicou que os Verites eram uma linhagem que havia fornecido diversos secretários durante o período da Cortina Prateada. Rosalind estava ali como a mais nova secretária do imperador. A imperatriz, no entanto, apenas redobrou sua crueldade. Declarou que a família de Rosalind não passava de pobres sem importância, o que fez a jovem sentir a raiva borbulhar ainda mais. Era inconcebível que aquela mulher insultasse sua família bem na sua frente. A vida da imperatriz era carregada de boatos e malícia. Falava-se que ela havia enviado o próprio irmão à guerra para encontrar a morte e que envenenara o antigo imperador. Apesar disso, Rosalind sabia que o ponto fraco da imperatriz era sua reputação. Isso era evidente em sua ambição desmedida de colocar o verdadeiro filho no trono imperial. Mesmo com sua raiva crescente, Rosalind decidiu agir com estratégia. Em vez de revidar com agressividade, diminuiu-se deliberadamente. Reconheceu que a reputação de sua família não era comparável à da imperatriz e prometeu ser mais cuidadosa dali em diante. A imperatriz sorriu, aparentemente vitoriosa, mas sua expressão mudou ao ouvir Rosalind expressar suas condolências pela morte de seu irmão na guerra e pelo falecimento do antigo imperador. Aquelas palavras, embora polidas, atingiram-na como um golpe inesperado. A imperatriz perguntou novamente quem ela era, desta vez com uma ponta de desconfiança. Com calma, Rosalind reafirmou sua posição como secretária do imperador, o que pareceu irritar ainda mais a imperatriz. Adotando uma postura dissimulada, ela disse que era impossível um filho que ela havia criado com tanto amor escolher uma secretária que a desrespeitava, e que ele iria ficar furioso quando soubesse o que Rosalind havia dito. Então, não restava outra alternativa a não ser puni-la por sua insolência. Enquanto isso, passos apressados ecoavam no corredor. Derek entrou na sala do imperador. Ele estava aflito, informando que a nova secretária tinha sido pega pela imperatriz viúva. Cahir ficou visivelmente irritado por ter seu descanso interrompido e respondeu friamente que aquele deveria ser um problema importante. Derek insistiu, explicando a gravidade da situação. A imperatriz era conhecida por punir severamente qualquer um relacionado ao imperador, mas Cahir permaneceu impassível, aparentemente mais interessado em imaginar o desenrolar do confronto do que em agir. Ainda assim, algo o incomodava. A lembrança de Rosalind se intrometendo na presença da imperatriz o levou a concluir que ela provavelmente sairia derrotada daquele encontro. A cena o incomodava o suficiente para fazê-lo se levantar e ir ver por si mesmo o que estava acontecendo. No corredor, Rosalind mantinha sua postura diante da imperatriz. Afirmou que jamais havia desrespeitado a soberana e pediu para que ela retirasse as palavras de ter criado o imperador com amor. E já que tudo aquilo que ela falou eram vozes da cabeça dela, não teria por que ela ser punida por alguém que ela não tinha nenhuma afeição. Afinal, ela odiava Cahir. Furiosa, a imperatriz levantou a mão para agredi-la, mas foi impedida por uma mão firme. Cahir havia chegado a tempo, para a surpresa de todos. Ele não contradisse nenhuma das palavras de Rosalind, afirmando que o que ela havia dito era verdade. Declarou que a família Verite era herdeira de uma linhagem de secretários excepcionais, silenciando a imperatriz e deixando Rosalind perplexa. A imperatriz, indignada, tentou argumentar. Cahir, no entanto, tomou partido de Rosalind, pedindo que ela repetisse exatamente o que havia dito. Ainda assustada, Rosalind reafirmou que não havia motivos para que ele ficasse chateado com alguém que não tinha respeito pela imperatriz. Rosalind finalmente se tocou sobre tudo o que havia dito por ser honesta demais. O que ela faria se agora os dois a odiassem?
Além do cargo de secretária, seu pescoço poderia rodar também, colocando em risco seu tão sonhado futuro. Ele parecia visivelmente divertido. Chamou sua madrasta e pediu que perdoasse Rosalind, já que ela não havia dito nada de errado. Ainda assim, se fosse necessário, ele mesmo iria a punir. A imperatriz, chocada com o comportamento de Cahir, especialmente ao vê-lo sorrir naquela situação, decidiu recuar. Antes de se afastar, arremessou ameaças, dizendo que não haveria misericórdia da próxima vez. Nos jardins do Palácio Real, Cahir parou abruptamente e questionou Rosalind sobre os motivos que a levaram a se tornar sua secretária. Ela mordeu os lábios antes de responder com um sorriso teatral, afirmando que era uma honra estar ao lado dele. No entanto, ele a interrompeu de forma ameaçadora, repetindo a pergunta. Apesar de saber que Rosalind se opunha à imperatriz viúva, Cahir ainda nutria desconfiança que ela pudesse estar envolvida em algum esquema suspeito. Cansada, Rosalind revelou que assumiria o lugar do irmão. Que seja, pensou derrotada. O quê? Cahir disse. Rui e Derek pareciam preocupados, enquanto tentavam encontrar uma solução para a situação. Para surpresa de todos, Cahir começou a rir, deixando Rosalind desconfortável. Ele pediu que ela continuasse, atirando a coroa em suas mãos, e quis saber se havia ocorrido algum desentendimento familiar, o que Rosalind negou. Ele percebeu, no entanto, que ela mordia os lábios novamente. Rosalind explicou que a saúde de seu irmão era frágil, mas Cahir, cada vez mais impaciente, exigiu a verdade. Se você mentir novamente, mesmo que tenha 10 vidas, não será o suficiente, ele ameaçou. Rosalind ficou chocada. Como ele sabia que ela estava mentindo? Sentindo-se desconfortável com a presença de outras pessoas, ela baixou o olhar, algo que Cahir notou. Ele então pediu para que Rui e Derek lhes dessem privacidade, o que surpreendeu Derek, já que não era do feitio do imperador se preocupar com os desejos alheios. Com a atenção voltada novamente para Rosalind, ela agradeceu e pediu para se aproximar. Ao sentir sua proximidade, Cahir ficou na defensiva, pronto para sacar a espada. Rosalind sussurrou que temia que seu irmão, por falta de discernimento, cometesse um erro que aborreceria o imperador, e por isso, decidiu vir em seu lugar. Derek imaginou que o imperador puniria Rosalind por ter ousado tocá-lo. Contudo, Cahir mais uma vez contrariou as expectativas e riu, divertindo-se com a situação. Ele elogiou a decisão de Rosalind, afirmando que ela havia feito a escolha certa por sua família. Ela se sentiu aliviada e agradecida. Ele perguntou seu nome novamente. Rosalind Verity. Cahir estendeu a mão, declarando que, a partir daquele momento, ela seria sua secretária. Rosalind sorriu, prometendo não decepcioná-lo. Curiosa, perguntou como ele sabia que ela estava mentindo antes. Antes que ele respondesse, um pássaro levantou o voo, deixando um presente como lembrança. Com reflexos rápidos, Cahir puxou Rosalind para protegê-la, deixando-a ruborizada e nervosa. Ele avisou com um sorriso que ela deveria ter mais cuidado. Ela não compreendeu tal atitude, até que ele explicou que quase havia sido alvo de um trote constrangedor em seu primeiro dia. Rosalind agradeceu, ainda sem jeito. Ele revelou que percebeu que toda vez que ela mentia, Rosalind mordia os lábios. Surpresa, Rosalind pediu desculpas e tentou se afastar, mas percebeu que ainda estava envolvida pelas mãos firmes de Cahir. Em tom malicioso, ele decretou sua punição. Ela deveria escrever todas as conquistas de guerra dele até o dia seguinte, sem omitir nenhuma. Ela pareceu incrédula. Ele respondeu sorrindo que, em vez de desculpas, trabalho era mais útil. Apesar do desafio, Rosalind concordou com determinação. Somente mais tarde, percebeu que ainda segurava a coroa do imperador. Enquanto isso, Rui observava aliviada e intrigada, notando a química entre os dois. Derek, embora relutante, também não podia negar que algo estava se formando. Todos estavam animados com a chegada da nova secretária, tratando-a com respeito e entusiasmo. Rosalind era constantemente requisitada por aqueles que buscavam acesso ao imperador, tornando seu trabalho exaustivo. Enquanto muitos se dedicavam intensamente às suas tarefas, um jovem casal desfrutava do amor. Rui questionava o paradeiro das chamas que presenciara entre o imperador e Rosalind. Derek respondeu com humor que foram transferidas para eles, mas ela estava preocupada, pois Rosalind estava solteira há 5 anos e dedicava-se exclusivamente ao trabalho. Por outro lado, Derek sentia-se grato, já que a competência de Rosalind permitira que ele e Rui tivessem mais tempo juntos. Ainda assim, Rui não escondia sua inquietação, lembrando dos apelidos atribuídos a Rosalind ao longo dos anos: viciada em trabalho, sem sangue sem lágrimas, marionete sem alma, a sombra do imperador, a tranquilizante do imperador. Esses apelidos reforçavam o temor de Rui de que Rosalind permanecesse solteira para sempre.
Enquanto a maioria descansava, Rosalind finalizava seu trabalho, sentindo o cansaço pesar em seu corpo. Há 5 anos no cargo de secretária do imperador, ela havia influenciado a história de muitas formas. Seu irmão se casou e tinha filhos. A situação na mina de ouro em que seu pai investira foi resolvida sem dificuldades, e seus pais agora viviam em paz. Acima de tudo, ela tinha sobrevivido. Rosalind estranhava que o fato de que a heroína da história ainda não havia aparecido. Decidiu então anotar as mudanças ocorridas, percebendo que algo faltava. Concluiu que Cahir e a protagonista ainda não haviam se encontrado porque não houve um baile, como na história original. Ela, Paulus, descrita como a mais bela das mulheres, deveria ter conhecido Cahir em um banquete de aniversário, e eles se apaixonaram à primeira vista. Isso deveria ter ocorrido há 1 ano. Será que ela realmente existia nesse mundo? Gente, o nome dessa personagem me complica, tá? Ela, com 2 L's. Vai ser ela pra cá, ela pra lá, mas ela é o nome da personagem. Chutei. De volta. Rosalind sabia que era hora de promover o encontro entre os dois, como na história. Só então poderia finalmente desfrutar da vida tranquila que tanto desejava e se despedir do cargo. Na manhã seguinte, Rosalind começou a planejar como convencer Cahir, que detestava festas, a realizar um banquete. Ao entrar na sala do imperador, foi recebida com entusiasmo pelas empregadas. Cahir, porém, estava de mau humor, alegando que não era um bom dia. Rosalind reconhecia que a semana foi exaustiva e sugeriu um banho relaxante para aliviar sua tensão. Ele aceitou a ideia, e Rosalind decidiu abordar o assunto do banquete em um momento mais oportuno. As empregadas prepararam a coroa para Cahir, mas ele estava mais preocupado com uma discussão trivial sobre o trabalho com Rosalind. Apesar de protestar, Rosalind insistiu, e ele acabou cedendo. As empregadas não podiam deixar de notar como os dois combinavam. Cahir tentava impor sua autoridade, chamando Rosalind de mera secretária. Contudo, bastava apenas um olhar dela para que ele se rendesse a seus pedidos. Ele comentou sobre os nobres que frequentemente pediam conselhos a ela, pois temiam o imperador. Curioso, pediu para que Rosalind compartilhasse um desses conselhos. Ela respondeu que aconselhava os nobres a assumirem qualquer erro, caso quisessem continuar vivos. Cahir elogiou Rosalind, impressionado com sua habilidade de superar expectativas. Fascinado, perguntou se ela se incomodava com o fato de o chamarem de tirano. Rosalind respondeu que sim, pois ele não era mais o mesmo. Embora ainda perdesse a paciência, Cahir já não mais eliminava pessoas indiscriminadamente, apenas aqueles que realmente mereciam. Com questões de governo a resolver, Cahir sugeriu que fossem à sala de conferências. Rosalind concordou, e ambos se prepararam para enfrentar mais um dia de desafios. Um homem clamava por misericórdia diante de Cahir. Desesperado, confessava ter sido cegado pela ganância, o que o levou a trair o império ao colaborar com um país inimigo, causando revolta entre os presentes. Rosalind, aflita, lembrou-se de ter aconselhado o homem a confessar seus crimes, pagar 10 vezes mais do que gastara como traidor, renunciar a metade de seus bens e, acima de tudo, evitar que o chão sagrado do palácio fosse manchado com sangue. No entanto, Cahir não estava disposto a negociar. Ele ordenou que o homem fosse levado à execução. Desesperado, o traidor implorou, propondo exatamente o que Rosalind havia sugerido momentos antes: ressarcir o império e abdicar de seus bens. Ao observar o imperador se aproximar, o homem se perguntou onde havia errado, já que seguira os conselhos de Rosalind. Ela, por sua vez, suspirou antes de intervir. Cahir, ao vê-la agir, apenas pensou: lá vamos nós. Rosalind concordava que a morte era uma punição merecida para o marquês, mas ainda assim considerava a execução algo leve. Além disso, para ela, o valioso mármore do palácio não deveria ser profanado com sangue, nem os olhos do imperador expostos a uma cena tão degradante. Diante da situação, Rosalind propôs uma alternativa: confiscar todas as terras do marquês e entregá-las ao império. Cahir questionou sobre o status da nobreza do homem. Rosalind sugeriu rebaixá-lo a uma existência miserável, como um nobre sem título. Cahir achou a ideia brilhante. O marquês reagiu fervorosamente à decisão, gritando que preferia a morte a tal destino. Ignorando-o, Cahir ordenou que fosse retirado de sua presença, enquanto os gritos ecoavam no salão. Com a tensão ainda no ar, o imperador retomou a reunião. Após o ocorrido, Cahir fixou seu olhar em Rosalind, deixando-a desconfortável. Tentando encerrar a situação, ela sugeriu entregar um relatório mais tarde, mas Cahir recusou, afirmando que preferia esperar ali mesmo, para seu completo desespero. O olhar intenso do imperador permanecia sobre ela. Ele sempre ficava admirado por causa da capacidade dela em encontrar soluções brilhantes. Esse fascínio acendia nele uma vontade de provocá-la.
Chamando sua atenção, ele perguntou se deveria começar uma nova guerra, alegando tédio. Rosalind, sem hesitar, respondeu que não, lembrando que ele já havia iniciado 3 conflitos nos últimos anos. Além dos horrores da guerra, isso dobrava sua carga de trabalho. Cahir não respondeu, mas internamente achou tudo muito divertido. Rosalind ainda sentiu o coração acelerar sempre que seus olhos se cruzavam. Quando Cahir a deixou sozinha, ela não conseguia entender por que ele agia de forma tão peculiar ultimamente, sorrindo para ela como fizera momentos antes. Era uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo prazerosa. Enquanto isso, Cahir relaxava em um banho digno de um rei. Seus pensamentos o levaram a murmurar o nome de Rosalind para si mesmo, sem perceber. Rosalind, por outro lado, permanecia confusa. Ela não podia deixar de notar como muitos sucumbiam à presença do imperador e questionava o que o tornara tão popular. Buscando respostas, lembrou-se da história em que estavam. Era uma história adulta. Na trama original, Cahir se relacionava com diversas mulheres até conhecer a protagonista. E até agora, ele não mantinha relacionamentos há anos. Aquilo deveria estar frustrando ele, ela pensou, culpando-se por esquecer desse detalhe. Decidida, concluiu que precisava organizar um banquete em benefício de Cahir. Quando Cahir se aproximou, perguntou o que a preocupava. Rosalind disfarçou, dizendo que era nada, mas se distraiu ao perceber um detalhe relevado pelo roupão do imperador, ficando nervosa novamente. Eles discutiram sobre a possibilidade de um banquete, já que o aniversário da imperatriz viúva se aproximava. Rosalind comentou que o julgamento do marquês provavelmente tinha deixado a imperatriz nervosa, e uma festa poderia melhorar a percepção pública de Cahir. Para sua surpresa, ele concordou prontamente e disse que ela podia fazer o que ela quisesse. Com essa resposta, Rosalind sentiu novamente a estranha mistura de desconforto e calor. Ela realmente não entendia o que estava acontecendo nas últimas semanas, para seu coração quase parar sempre que olhava para Cahir. O relógio marcava quase meia-noite, mas o imperador, Rosalind e Derek ainda estavam trabalhando. Rosalind chamou a atenção de Cahir ao deixar alguns papéis caírem no chão propositalmente, o que o fez perceber o avanço da hora e finalmente encerrar as atividades do dia. Derek não perdeu tempo e deixou a sala quase correndo. Provavelmente, ele já havia planejado passar a noite com Rui. Cahir perguntou a Rosalind se ela também não iria embora, ao que ela respondeu que precisava arrumar algumas coisas antes. Enquanto lidava com os papéis de maneira descuidada, Rosalind acabou cortando o dedo. Não era surpreendente, considerando seu cansaço e as muitas horas extras acumuladas nos últimos dias. Ao se virar para perguntar se o imperador precisava de mais alguma coisa, ela se assustou ao perceber que ele estava mais próximo do que deveria e segurava sua mão. Ele questionou quem era o fornecedor daquele papel, e que ele deveria ser morto. A súbita ordem a deixou atônica. Ela não entendia o motivo de tudo aquilo, e por que o fornecedor teria cometido algum tipo de crime. Cahir, no entanto, parecia preocupado. Ele queria estancar o sangramento. Enquanto analisava suas mãos, comentou quão pequenas elas eram. Ele ficava admirado por Rosalind sendo tão pequena, tinha a capacidade de carregar tantas pilhas de papéis e livros, de um lado para o outro. Ao notar que segurava sua mão por tempo demais, Cahir recuou e tentou mudar de assunto. Ele perguntou sobre a chegada de uma nova delegação no dia seguinte. Rosalind respondeu animadamente que sim, garantindo que tudo estaria pronto, mesmo que precisasse trabalhar até tarde da noite. Cahir ficou frustrado e parecia irritado com o rumo da conversa. Saiu da sala batendo a porta com força, deixando Rosalind confusa sobre o motivo de sua raiva. Já em sua cama, Rosalind repassava os acontecimentos em sua mente. O tempo em que deveria ter morrido já havia passado, e estava cada vez mais difícil prever o futuro. Além disso, ela achava que conhecia o imperador de antes, mas sua postura agora parecia a de outra pessoa. Mais cedo naquela mesma noite, Rosalind levou um susto ao vê-lo esperando do lado de fora do escritório. Ele parecia desconfiar de que ela ainda estaria trabalhando, mesmo após ter ordenado que descansasse. Sem dar espaço para protestos, ele a conduziu até o quarto e tomou o livro de tarefas de suas mãos, ordenando que ela não saísse até a manhã seguinte. Rosalind não compreendia o motivo daquela atitude, mas a imagem de um Cahir gentil insistia em permanecer em sua mente. Ela sabia que demoraria a dormir, e de fato, não pregou os olhos durante a noite toda. Pela manhã, ouviu batidas na porta. Rosalind chamou por Rui, mas a voz que respondeu era de Cahir, pedindo para que ela saísse quando estivesse pronta. Confusa, ela se arrumou rapidamente, perguntando-se por que ele estava ali para buscá-la. Durante a reunião com a nova delegação, Rosalind estava visivelmente nervosa. Não esperava que ele a buscasse, e cada vez que seus olhares se encontravam, sua ansiedade aumentava.
No final, a reunião foi bem-sucedida, para o alívio de Rosalind. Cahir chamou sua atenção, questionando se ela já havia se visto no espelho. Ela não entendeu, então ele criticou seu estado físico, afirmando que, se ela continuasse naquele estado, seria melhor cancelar o banquete que ela estava planejando. Também questionou Derek sobre suas obrigações, insinuando que ele estava deixando todo o trabalho para Rosalind. Derek rebateu, afirmando que estava tão atarefado quanto ela. Sem paciência, Cahir ordenou que todas as atividades de Rosalind fossem canceladas naquela tarde e insistiu que ela descansasse. Ele não queria vê-la circulando com aquela aparência exausta. Rosalind se preocupou, perguntando se seu estado estava realmente tão ruim. Tentou segui-lo, mas foi recebida por uma expressão severa. Ele disse antes de sair para que ela não se atrevesse a segui-lo, batendo a porta novamente e deixando os secretários perplexos com seu comportamento repentino. Rosalind estava genuinamente preocupada com a reação de Cahir. Tentava lembrar se havia cometido algum erro ou esquecido algo, mas não conseguia identificar nenhuma falha nos preparativos do banquete. Derek, por outro lado, não acreditava que o surto de Cahir fosse causado por qualquer um desses motivos. Finalmente, o dia do banquete chegou. Rosalind estava em seu quarto, aplicando um pouco de maquiagem, quando se lembrou da maneira rude com que Cahir havia criticado sua aparência. Ele poderia ter sido mais gentil, mas naquele dia, ela se sentia maravilhosa e ansiosa, já que existia a possibilidade de conhecer a personagem principal da história. No entanto, não estava preparada para a situação em que agora se encontrava. Cahir estava diante dela, acompanhado por diversos vestidos e acessórios, opinando sobre cada um. Rosalind achava que ele a havia chamado para tratar dos preparativos do banquete, não para um desfile de moda. Ele queria que ela experimentasse todos os vestidos, mas o tempo era escasso. Decidiu, então, por um elegante vestido roxo que combinava perfeitamente com ela. Ao perguntar o que estava acontecendo, Rui respondeu animadamente que estavam escolhendo um vestido para ela. Cahir ficou indignado por Rosalind não ter pensado em algo apropriado para a ocasião e a questionou se pretendia usar uma roupa simples em um banquete. Para Rosalind, a roupa era prática para trabalhar, mas Cahir claramente não concordava. A surpresa foi ainda maior quando Rui revelou que Rosalind dançaria com o imperador naquela noite, seguindo a tradição. Ele mesmo a havia escolhido para a dança. Para ela, aquilo era uma emergência. Ela, a protagonista da história, apareceria naquele dia. Todo o esforço para sobreviver poderia ser ameaçado pelo ciúme da heroína. Cahir estalou os dedos para chamar sua atenção, dizendo que entendia que dançar com ele poderia ser avassalador, mas que precisava de toda a sua concentração naquela noite. O flerte não surgiu efeito. Rosalind apenas desejava que ele escolhesse outra parceira, pois achava que o correto seria ele dançar com ela, entre parênteses a heroína. Sem dar espaço para protestos, Cahir pegou o vestido das mãos de Rui e ordenou que ela o vestisse, garantindo que isso a faria sentir-se mais confiante. Rosalind ainda tentou argumentar, alegando que havia muito trabalho a ser feito, mas o olhar severo de Cahir silenciou qualquer resistência. Sem esperar, ele começou a desabotoar a própria roupa, causando alvoroço entre as empregadas. Com um sorriso malicioso, perguntou se Rosalind pretendia ficar ali assistindo, o que a fez corar e sair apressadamente do quarto. Com a chegada da noite, o banquete teve início. A comida estava impecável e a música encantava os convidados, que elogiavam a qualidade da festa. Apesar disso, um detalhe destoava. Cahir e a Imperatriz Viúva estavam visivelmente desconfortáveis, evitando qualquer contato visual. Quando Cahir perguntou a Derek sobre o paradeiro de Rosalind, a resposta foi que ele ainda não a tinha visto. Como uma experiente cobra cortesã da alta sociedade, a Imperatriz Viúva comentou que ele deveria aproveitar o banquete, mesmo que fosse uma celebração em homenagem a ela. Cahir respondeu como um leão rugindo, desejando-lhe um feliz aniversário atrasado sem qualquer sinceridade. Os convidados não puderam ignorar a tensão entre os dois. Cahir, já impaciente, pensava em como odiava aqueles eventos e se perguntava por que Rosalind ainda não havia chegado. Tudo o que queria era levantar e dançar, e acabar com tudo isso. Enquanto isso, Rosalind corria pelos corredores do castelo, ciente de seu atraso. Imaginava a irritação de Cahir e se apressava para chegar ao salão. Ao entrar, notou uma jovem deslumbrante a poucos metros. Pele clara, olhos verdes como a primavera, uma silhueta esguia e delicada. Era ela, exatamente como descrita no livro. A heroína percebeu o olhar de Rosalind e, para a surpresa desta, a encarou com uma carranca antes de se afastar. Rosalind ficou confusa, se perguntando se ela realmente tinha sido encarada.
E aí, gente, o que vocês acharam? Comentem, por favor, porque uma das coisas que eu mais amo no YouTube é a interação, ler comentários, responder comentários. Eu espero que vocês estejam gostando. Deu muito mais trabalho também, gente, porque a gente quis fazer tudo de um jeito mais humano, né? Sem voz de inteligência artificial, porque é uma coisa que eu gosto em mim mesma, é minha voz, então, né? Nós temos que explorar as coisas que nós gostamos em nós mesmos. Deu uma trabalheira esse primeiro vídeo, mas eu acho que os próximos vão ser mais rápidos, porque a gente se acostumou mais com edição, a questão de escrita de roteiro, enfim. Obrigada a você que chegou até aqui, assistiu até o final, comentou, deu like. Obrigada também a você que ficou aí só assistindo. E, bom, até o próximo vídeo. Se inscreve, like, comenta. Não sei, eu tô muito feliz, eu tô muito ansiosa. Espero ver vocês por aqui no próximo vídeo. Bye, bye.